Olá, aqui é o professor João e bem-vindos a mais uma videoaula. Conforme a gente combinou na segunda aula dessa playlist aqui que eu fiz nessa série de vídeos, são 3 vídeos com equações trigonométricas. E aí eu fiquei de resolver essa questão aqui em um terceiro vídeo, que é uma questão bem interessante. Vamos supor que a temperatura média mensal θ em graus Celsius de uma certa região seja dada de forma aproximada por θ de t, né? θ é uma função de t, é igual a 16 mais 18 vezes o cosseno de π vezes t menos 1 sobre 6, em que t está variando de 1 a 12, é o número do mês. Então, assim, 1 corresponde a janeiro, 2 corresponde a fevereiro, etc. Obtenha, letra A, a temperatura média mensal máxima. Bem simples, bem tranquilo. Por quê? A gente sabe que toda função seno ou toda função cosseno, né, o cosseno de qualquer coisa, o cosseno de um x aqui, ele é sempre um número que está variando entre 1 e menos 1. Né? É sempre um número entre menos 1 e 1. Por mais que ali dentro eu tenha π vezes t menos 1 dividido por 6, ainda assim o cosseno ele é um valor que está entre menos 1 e 1. Ou seja, a temperatura média mensal vai ser máxima quando o cosseno for máximo. E quando que o cosseno é máximo? Quando ele é igual a 1 positivo. Né? Então nós temos que θ será máximo quando o cosseno de π vezes t menos 1 dividido por 6 for igual a 1. Ou seja, a gente vai ter θ máximo sendo igual a 16 mais 18 vezes 1, que é igual a 34 graus Celsius. Observa que se pedisse para a gente, se a pergunta fosse outra, se a pergunta não fosse qual a temperatura mensal média máxima, mas sim qual é o mês que tem a temperatura média mensal máxima, né? E não qual a temperatura, e sim qual o mês. A gente teria que fazer uma outra conta, né? Um pouquinho diferente. Eu ia ter que resolver essa equação aqui. Fica aí como exercício, porque essa questão, resolver essa equação que eu coloquei de verde aqui, a gente vai obter t igual a 1, ou seja, janeiro é o mês que tem a temperatura mensal média máxima, em comparação com os outros meses, né? Mas essa não é o que o exercício está nos pedindo. A letra B vai ser bem tranquila também, porque está pedindo a temperatura média mensal mínima. O que vai ser a temperatura média mensal mínima? Então, o θ ele vai ser mínimo quando o cosseno de π vezes t menos 1 dividido por 6 for igual a menos 1. E, portanto, o θ mínimo, que é o que o exercício está me pedindo, ele vai ser igual a 16 mais 18 multiplicado por menos 1, que é igual a 16 menos 18, que é igual a menos 2 graus Celsius. E aí, mais uma vez, se o exercício não tivesse pedido qual a temperatura média mensal mínima, mas sim tivesse pedido qual o mês que tem a temperatura média mensal mínima, então a gente teria que resolver essa equação aqui. Ó. E aí a gente obteria t igual a 7. O que significa t igual a 7? Fica como exercício vocês obterem t igual a 7 aí nessa equação. Isso significa que julho, que é o mês correspondente a 7, tem a temperatura média mensal mínima. Assim como na letra A, janeiro tem a temperatura média mensal máxima. Então seria isso aí se a pergunta fosse diferente. Né? Mas no caso ele está perguntando só qual a temperatura e não qual mês tem a temperatura. Menos 2 graus Celsius é a nossa resposta. Então por fim a gente tem essa letra C aqui. Os meses em que a temperatura média é menor que 7 graus Celsius. Então a gente vai ter que resolver uma inequação, porque vão ser vários meses. Meses em que a temperatura média mensal é menor que 7. Então a gente vai resolver qual inequação? Essa inequação aqui, ó, θ de t. Θ não é a temperatura? Então θ de t é menor que 7 graus, ou simplesmente só 7. Né? Para resolver a equação ou inequação não precisa colocar unidade. No final é que é interessante colocar unidade, né? Se é tempo, né, no caso meses, ou se é graus Celsius, se for temperatura, enfim. A gente tem que resolver essa inequação, ou seja, eu tenho que resolver 16 mais 18 vezes o cosseno de π vezes t menos 1 dividido por 6 menor que 7. Ou seja, eu posso passar o 16 para o outro lado, eu vou ficar com o quê? 18 vezes cosseno de π vezes t menos 1 dividido por 6 menor que 7 menos 16, passei o 16 para o outro lado, né? Ou seja, eu tenho agora aqui 18 vezes o cosseno de π vezes t menos 1 dividido por 6, menor que 7 menos 16 é 9, negativo. Passo 18 dividindo, eu vou ter o que então? E o cosseno de π t menos 1 dividido por 6 é menor que menos 9 sobre 18, que é menos 1 sobre 2. Então, nós temos essa inequação aqui para analisar agora. Vamos olhar aqui para o círculo trigonométrico. Então, o cosseno de alguma coisa, π vezes t menos 1 sobre 6, essa alguma coisa ali que seja. O cosseno disso aí
tem que ser menor do que menos meio. Como que a gente resolve essa inequação? Então, o menos meio no círculo trigonométrico, ele está aqui, né? Então, a gente tem dois ângulos cujo cosseno é igual a menos meio. Então, esses dois ângulos aqui, né? De vermelho e o de azul. O cosseno é menor do que menos meio nessa faixa de cá, né? De verde aqui. Nessa faixa de cá, o cosseno é menor do que menos meio. Ou seja, eu estou procurando os ângulos que estão neste arco aqui. Qualquer ângulo que estiver nesse intervalo, o cosseno dele vai ser menor do que menos meio. E quais são esses dois ângulos? Então, eu preciso saber quem que é o ângulo vermelho. A gente já aprendeu a fazer isso em outras videoaulas. Esse ângulo vermelho aqui é 2π sobre 3. E esse ângulo azul aqui é 4π sobre 3. Então, o que a gente tem que resolver para praticamente finalizar o nosso problema aqui? Isso que está aqui dentro, o argumento, a gente chama de argumento do cosseno, né? Isso que está aí dentro, que é referente ao meu arco, ele tem que estar nesse intervalo verde. Ou seja, π vezes t menos 1 dividido por 6 tem que ser maior do que 2π sobre 3, que é o vermelho, né? E tem que ser menor do que 4π sobre 3. Posso cortar aqui, né, nas três inequações, nos três termos da inequação, dessas duas inequações, posso cortar o π. Vou multiplicar tudo por 6, então eu vou ficar com o quê? Ao multiplicar tudo por 6, vou ficar com 4 é menor que t menos 1 é menor que 8. Lembrando aqui que eu multipliquei todos os termos aqui por 6. E por fim, a gente tem, portanto, que t é menor do que, se eu somar 1 nas três partes aqui, eu vou ter que t é menor do que 9 e é maior do que 5. Ou seja, o que ele perguntou? Os meses em que a temperatura média é menor do que 7 graus Celsius. Ou seja, quais vão ser os meses? 6, 7 e 8. Ou seja, junho, julho e agosto. Então essa é a nossa resposta. Esses 3 meses aí, a temperatura média é menor do que 7 graus Celsius. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e um abraço.